Olá, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Este vídeo é um material complementar da disciplina de Laboratório de Conversão 2. Nesse experimento, nós vamos começar a trabalhar com a máquina de indução. Aqui no slide em corte nós temos uma máquina de indução. No interior vocês podem ver o rotor, que está conectado ao eixo. O eixo do rotor ele é ligado à carcaça através de rolamentos para dar sustentação mecânica. E no final ali vocês podem ver que também temos um ventilador acoplado ao eixo. A parte em corte aí nós podemos ver então o estator. Vocês podem ver que as bobinas foram cortadas também, né? E também vocês podem ver em corte ali o circuito magnético. Lembrando então que o estator aí ele envolve o rotor. Aqui nós temos uma ampliação da placa do motor com seus dados nominais. Os dados mais importantes do motor devem estar contidos nessa placa. Vocês podem ver aí tensão de alimentação, velocidade nominal, potência nominal, corrente nominal, além de algumas outras especificações, rendimento, razão entre corrente de partida e corrente nominal, que nesse caso aqui é 7,5, e algumas informações mecânicas, né, como o peso aí do motor. Nós também podemos ver na parte de cima, né, a classificação do motor e também as normas que esse motor foi aprovado. Além de outras informações do fabricante, como o número de série, marca. Vamos agora analisar o modelo do meu motor de indução em regime permanente. Nós podemos olhar o motor de indução como sendo um transformador. Vocês lembram então do modelo do transformador? Nós temos ali, tanto para o primário quanto para o secundário, suas resistências e as suas indutâncias de dispersão. Nós temos ali a reatância de magnetização e a resistência de perdas em paralelo. A diferença principal aqui é que, primeiro, diferente do transformador, a posição relativa entre as bobinas ela é variável, certo? E essa posição varia com a posição do rotor. A segunda diferença é que o secundário aqui ele está curto-circuitado, certo? Então, o meu motor de indução ele tem as suas bobinas curto-circuitadas. Em geral, nesse modelo do motor, nós desprezamos a resistência de perdas, porque a corrente de magnetização vai ser bem maior aí do que essa corrente de perdas, certo? Nós vamos ver que a corrente necessária para magnetizar o motor ela é bem maior do que a corrente que nós precisamos para magnetizar o transformador. Nós vamos ver que isso é devido ao entreferro, certo? No transformador nós não tínhamos entreferro, no motor nós sempre vamos ter entreferro porque temos partes móveis e essas partes não podem ter atrito, certo? Elas não podem raspar, então nós precisamos do entreferro. Então, para eu poder referir os componentes que estão no rotor, no secundário, para o primário e obter um modelo similar ao modelo T referido ao primário, além de adequar o número de espiras, eu também preciso adequar a relação de frequência. Aqui, por simplicidade, nós vamos supor que o número de espiras do estator e do rotor são iguais. Assim, nós só vamos precisar adequar a frequência do rotor. Bom, vamos ver a nossa primeira equação, é a equação do estator. Então, nós temos aí a tensão V1 na entrada. Essa tensão V1 tem que ser igual à queda de tensão na resistência, mais a queda de tensão na reatância de dispersão, mais a queda de tensão na reatância de magnetização. Notem também que essa tensão em cima da reatância de magnetização ela é igual à tensão E2' que está na entrada do transformador. Outra equação importante, a equação das correntes. A corrente de entrada ela tem que ser igual à corrente I2' que está entrando no transformador, mais a corrente de magnetização. A equação do circuito do rotor
ele é igual à tensão na saída do transformador. Essa tensão tem que ser igual às quedas de tensão na resistência do rotor, mais a queda de tensão na sua reatância de dispersão. Notem que a frequência elétrica do rotor é diferente da frequência elétrica do estator. Então a frequência elétrica do estator é ω1. Essa frequência elétrica do rotor, ela é a diferença entre a frequência elétrica do estator para a frequência elétrica de rotação do rotor, frequência mecânica de rotação. Então essa diferença entre essas duas frequências é a frequência que o nosso rotor enxerga, certo? Então o nosso rotor vai ter uma tensão e correntes induzidas pelo estator, e essa frequência no qual essas tensões e correntes vão ser induzidas é a diferença entre essas duas, entre a frequência ω1 e a frequência ω-f. Nós vamos definir o escorregamento como sendo ω1 menos ω-r dividido por ω1, ou ω2 dividido por ω1. Então esse é o escorregamento. Se nós agora dividirmos a equação do rotor pelo escorregamento, dividir toda a equação pelo escorregamento, nós vamos então estar adequando a frequência elétrica. Notem então que eu estou dizendo que essa equação agora vai ser igual a E2', isso vai ser igual a R2 dividido por S vezes I2', mais J⍵1 L2' e 2'. Então notem que a frequência elétrica do minha... notem que a frequência elétrica agora é ω1. Em contrapartida, a minha resistência do rotor agora é variável, certo? Notem então que R2 está sendo dividido por S. Inclusive, notem que é possível que, se o ω-r for maior que o ω1, o escorregamento vai ser negativo, ou seja, se o meu motor girar numa velocidade, por algum motivo, numa velocidade mais alta do que a frequência do estator, esse R2 vai ser negativo. Nós vamos ver aí ao longo do curso o significado disso. Bom, agora então eu tenho aqui a minha segunda equação, que seria a equação do secundário mais referido ao primário, certo? Então, se eu passar esses componentes do secundário para o primário, eu vou ter então que a tensão de alimentação, ela é nula, certo? Só que ela tem que ser igual à queda de tensão na resistência do secundário referido ao primário, mais a queda de tensão da reatância de dispersão do secundário referido ao primário, mais a queda de tensão em cima da reatância de magnetização. Então, se eu pegar essas três equações, eu posso então analisar um pouco melhor o modelo. Vamos ver o que nós podemos obter de modelo desse motor. Então, pegando aquelas três equações que eu ressaltei, são as equações principais do nosso modelo. Notem que as duas equações de tensão têm um componente em comum, certo? Ou seja, são duas malhas que têm um componente comum. Então, a partir dessas equações, eu vou obter o circuito do meu, o circuito em regime permanente do meu motor de indução referido ao primário ou referido ao estator. Então a malha do estator continua a mesma, né? A malha de entrada, e agora eu tenho uma segunda malha, que são os componentes do secundário, do rotor referido aí ao primário, certo? E em comum, esses dois circuitos têm a minha reatância de magnetização. Então esse é o nosso modelo aí do motor referido ao primário. Notem que ele é muito parecido com o modelo T do transformador, só que o nosso secundário está curto-circuitado. E a sua resistência, a resistência do secundário referido ao primário, ela é variável. Ela está dividida por S, ou seja, ela depende da rotação do motor. Bom, aqui nós temos um exemplo de uma curva de torque em função da velocidade de uma máquina de indução. Essa curva pode variar muito dependendo do tipo de motor, do seu tipo de, principalmente do tipo do rotor que está no motor. Aqui nós temos novamente a curva de torque, mas para o meu motor trabalhando em três áreas distintas. Então, entre a velocidade 0
até a velocidade de 100%, que seria a velocidade nominal, eu tenho a mesma curva que eu mostrei no slide anterior. Essa região é a região de motor, certo? Nessa região minha máquina está trabalhando como motor. Se eu acelerar a máquina acima da velocidade nominal, essa máquina vai passar a trabalhar como gerador. O único jeito de ela trabalhar acima da velocidade síncrona é algum dispositivo externo, uma turbina, está acelerando a máquina. Então notem que o seu torque fica negativo, ou seja, a minha máquina vai trabalhar como um gerador. Se eu forçar a máquina a girar no sentido oposto ao sentido do campo, ou seja, em velocidades negativas, eu vou estar trabalhando numa região chamada de frenagem, certo? Isso não é uma região muito boa de se trabalhar, dificilmente a gente faz a máquina trabalhar nessa região. E é importante salientar, né, que exatamente na velocidade síncrona, quando a minha máquina alterna de motor para gerador, exatamente na velocidade síncrona, o torque da máquina é nulo, certo? Notem que se eu olhar o meu modelo, nessa situação, quando o ômega R for igual a ômega 1, o escorregamento vai ser zero. Se o escorregamento for zero, a minha resistência do secundário vai ser infinita. Logo, é um circuito aberto, ou seja, eu não tenho nenhuma corrente sendo induzida no rotor. Assim nós não temos torque na máquina. Então, lembrando, meu motor é chamado de máquina assíncrona, porque na velocidade síncrona é a única situação onde seu torque é nulo. Ao contrário da máquina síncrona que nós vimos aí nos nossos experimentos anteriores, certo? A máquina síncrona só tem torque na velocidade síncrona. O motor de indução ou máquina síncrona é o inverso. Ela só não tem torque na velocidade síncrona. Aqui nós temos então a curva de torque, de potência e de corrente da minha máquina, certo? Então é interessante aqui, a máquina está... Essas curvas estão plotadas para a região de frenagem e região de motor. Notem que a minha corrente de entrada, ali a corrente I1, na velocidade síncrona ela é a menor possível, e conforme a velocidade cai, essa corrente aumenta, certo? Ou seja, na partida, a minha corrente do motor tem o seu maior valor. Conforme o motor vai acelerando, essa corrente deve diminuir. Bom, aqui nós temos uma figura da nossa bancada do laboratório, certo? Nosso conjunto aí, motor de indução trifásico, com acoplado aí no mesmo eixo, um freio de corrente contínua para simular carga no motor. Então aqui uma ampliação dos terminais do estator e dos terminais do freio. Bom, nesse experimento, o nosso objetivo nós vamos fazer a nossa máquina conectá-la na rede. Uma vez que nós energizamos a máquina, essa máquina de indução vai puxar aí potência ativa e reativa. Ela vai ter perdas elétricas na máquina, vai disponibilizar potência no eixo, vai ter perda mecânica quando a máquina começar a girar. O torque da máquina de indução trifásica vai fazer o nosso eixo acelerar, certo? Se nós alimentarmos o freio de corrente contínua, com tensão contínua, esse freio vai começar a puxar potência e ele vai ser uma carga aí para a minha máquina, certo? Então essa é a nossa bancada. É dessa forma que ela vai funcionar aí no laboratório. Bom, essa máquina de indução é uma máquina de rotor gaiola de esquilo, certo? Então o rotor gaiola de esquilo, ele não tem terminais. Então essa nossa máquina tem somente os terminais do estator. Bom, a polaridade das bobinas é a indicada aí no desenho, certo? Então, para a primeira bobina, o 1 é o seu terminal positivo. Para a segunda bobina, o U6 é o terminal positivo, certo? Para as outras bobinas, nós temos uma cópia da fase U, certo? Sempre terminal 1 positivo e terminal 6 também positivo no segundo conjunto de bobinas.
Bom, essas bobinas aí de cada uma das fases, elas podem ser conectadas em série ou em paralelo, certo? Nós vamos mostrar aqui primeiro a conexão em série. Então a corrente que sai do terminal negativo da primeira bobina tem que entrar no terminal positivo da segunda bobina. E os terminais 1 de cada uma das fases são conectados na alimentação. Bom, se eu quiser ligar essa máquina em estrela, o que eu tenho que fazer é colocar um nó no terminal 5. Então, se vocês podem ver, se vocês redesenhar isso aí, vocês vão ver que essas três fases estão em estrela. Note que nessa situação, se a minha tensão de linha for raiz de 3 vezes V, a tensão que eu vou ter em cada uma das fases vai ser V. Automaticamente, a tensão que eu tenho em cada uma das bobinas é metade de V, 0,5V. Agora, se eu quiser ligar esse conjunto em delta, eu abro o nó, certo? No terminal 5. O terminal U1 de uma fase eu vou ligar no V5, o terminal V1 no W5 e o terminal W1 no U5. Então, se vocês redesenharem isso, vocês vão ver que isso está em delta ou em triângulo. Bom, agora, se a minha tensão de linha continuar raiz de 3 sobre V, se a minha tensão de linha continuar sendo raiz de 3 vezes V, a minha tensão sobre cada uma das fases na ligação delta também vai ser raiz de 3 sobre V. Automaticamente, a tensão em cima de uma das minhas bobinas vai ser raiz de 3 dividido por 2 vezes V. Ou seja, nessa ligação delta, se eu alimentar com a mesma tensão que eu alimentei a estrela, as minhas fases estão com tensão mais alta. É o mesmo que eu aumentar a tensão, se eu alterar a conexão de estrela para delta, eu estou aumentando a tensão. Se eu alterar de delta para estrela, eu estou reduzindo a tensão. Eu também posso ligar as bobinas da mesma fase em paralelo, ao invés de ligá-las em série. Para ligá-las em paralelo, a corrente tem que entrar pelo terminal positivo das duas bobinas. Ela tem que sair pelos terminais negativos. Então eu vou alimentar a máquina nos terminais positivos. Se eu quiser ligar agora em estrela, eu tenho que dar um nó nos terminais negativos. Se vocês redesenharem esse circuito, vocês vão ver que as bobinas da mesma fase estão em paralelo e que o sistema trifásico está ligado em estrela. Agora, se a minha tensão de linha é raiz de 3 sobre V, automaticamente a minha tensão de fase é V e a tensão sobre cada uma das bobinas, como elas estão em paralelo, também é V. Se eu quiser ligar meu motor agora em paralelo, eu abro o nó central. Agora eu conecto o terminal positivo da fase U no terminal negativo da fase V, terminal positivo da V no negativo da W e terminal positivo da W na negativo da U. Então, se vocês redesenharem, vocês vão ver que, de novo, as bobinas da mesma fase estão em paralelo e os conjuntos e o conjunto trifásico está em delta. Se a minha tensão de linha continuar sendo raiz de 3 sobre V, a minha tensão de fase também é raiz de 3 sobre V e a tensão sobre cada uma das bobinas também é raiz de 3 sobre V. Então notem que variando essas conexões, eu fui variando a tensão em cima de cada uma das minhas bobinas. Ou eu poderia manter a tensão em cima das bobinas a mesma e eu vou variando a tensão de alimentação. Em geral, os nossos motores comerciais, eles são especificados com uma única tensão em cima de sua bobina, uma tensão nominal, e você pode variar a tensão de alimentação de acordo com a conexão. Bom, no nosso experimento, as medições que nós vamos realizar basicamente vai ser medir corrente de fase e tensão de linha.
Aqui nós temos um gráfico do comportamento esperado de um motor de indução durante a partida. Então vocês podem ver aqui o gráfico da corrente e um gráfico aí da velocidade no tempo. Então ambos são gráficos no tempo, um da corrente e o outro da velocidade. Então durante a partida, a minha máquina de indução deve partir com uma corrente alta, certo? Somente quando a minha velocidade se aproximar da velocidade nominal, da velocidade ou próxima da velocidade síncrona, é que a minha corrente deve cair de uma forma bem abrupta. E a velocidade, também vocês veem que no final ela acelera mais rapidamente. Ela oscila um pouco e depois estabiliza. Como esse motor vai estar operando a vazio, essa velocidade está bem próxima da velocidade síncrona. No exemplo dessa simulação, é um motor de 4 polos e vai estar operando aí na velocidade de 1800 RPM. Por enquanto nós não vimos ainda essa questão de número de polos, nós devemos ver isso no nosso próximo experimento. Então notem que o meu motor ele tem um tempo de partida. Durante esse tempo de partida, a minha corrente permaneceu uma corrente elevada, que eu estou chamando de IP, corrente de partida. E quando ela atingiu a velocidade nominal, essa corrente caiu de forma abrupta, porque minha máquina está rodando a vazio, e foi para um valor aí IR, que é a corrente de regime. Nesse experimento, nosso objetivo primeiro é, para uma mesma ligação, alimentar a máquina com dois valores de tensões diferentes. Então nós vamos alimentar a máquina com ligação Y em série, com suas bobinas em série em 24 e 42 volts. Vamos medir aí a tensão de alimentação, que vai permanecer constante durante o experimento, né? Vamos medir a corrente em série, precisamos medir o valor dessa corrente na partida e também a corrente de regime. E por último aí nós vamos medir o tempo de partida. O que a gente espera nesse primeiro experimento, número 1, é que quando nós aumentarmos a tensão, a corrente de partida também vai aumentar. Aumentando a corrente de partida, o seu torque deve aumentar, automaticamente o tempo de partida deve ficar menor. Então essa é a diferença básica que nós esperamos para a partida do motor quando nós variamos somente a sua tensão de alimentação. Aumentou a tensão de alimentação, aumenta a corrente, aumenta o torque e o motor parte mais rápido. No experimento 2, 3 e 4, nós vamos fazer então as outras 3 conexões. Vamos mudar o meu motor de Y para delta, mantendo as bobinas em série. Vamos manter a alimentação em 24 volts. Depois nós vamos colocar as bobinas da mesma fase em paralelo e o conjunto em Y. E por último, nós vamos colocar aí o nosso conjunto que está de fase. E por último, nós vamos pegar nossas bobinas de fase que estão em paralelo e vamos ligar em delta. Em cada um dos casos, quanto maior for a minha tensão sobre as minhas bobinas, maior vai ser a corrente partida e o meu motor vai partir mais rápido, certo? Então esse é o objetivo que nós temos nesse experimento. Demonstrar que se eu aumento a tensão em cima da minha bobina, automaticamente a corrente de partida vai aumentar. Aumentando a corrente de partida, o torque aumenta e o meu motor parte num tempo menor. É claro que nós temos que comparar o motor partindo na mesma situação. No nosso experimento de hoje, nós não vamos alimentar o freio, ou seja, o meu motor vai funcionar a vazio, sem carga no eixo. Bom pessoal, então nesse vídeo nosso objetivo aí era demonstrar ou apresentar aí o nosso ensaio, certo? E também comentar o que nós esperamos obter de resultado durante o nosso experimento. Eu espero que esse vídeo seja útil para vocês no seu aprendizado.